Boa noite, amada igreja. Nós estamos aqui para dar continuidade a mais um episódio do programa Aliança. E nos últimos encontros nós falamos sobre Deus, um Deus que é um Deus bondoso, e depois nós falamos também sobre o Deus que nos ama. E hoje nós vamos falar sobre Deus, o nosso Pai, né? Eu tive o privilégio de ter um pai terreno, um pai muito amoroso, um pai muito carinhoso, um pai que conseguia sentir as minhas necessidades. Então eu lembro até em alguns momentos na igreja de alguns amigos meus falarem assim, como eles gostariam de ter um pai como o meu. Porque ele era um pai que assim, ele se destacava muito assim, se existia algum conflito entre nós, os jovens, ou algum conflito familiar, o meu pai é aquela pessoa sempre conciliadora. Eu sempre me recordo disso, aquele homem conciliador, aquele homem que eu sempre vi ele como uma pessoa que eu falava assim, olha, eu vou ter dificuldade até para arranjar um esposo, porque eu nunca vi o meu pai brigando com a minha mãe, sendo estúpido, sendo, assim, uma pessoa grosseira, né? Só que nem todos nós temos o privilégio de ter um pai dessa maneira, porque eu convivo com muitas mulheres e, na maioria das vezes, ouço muitas coisas muito ruins, né? Pais que são muito ruins, muito cruéis, muito agressivos, pais que às vezes são abusivos, que são pais assim muito grosseiros com as mães e as filhas crescem vendo aquilo e às vezes elas ficam imaginando que essa não é a figura, não é o pai que elas gostariam de ter e às vezes isso se confunde com o nosso Pai Celestial, né, com o nosso Deus. E nós temos que fazer uma distinção, minhas irmãs. Temos que fazer uma distinção porque o nosso Deus, ele é um Deus bondoso, é um Deus que nos ama e ele é o nosso Pai. O nosso Pai terreno, a figura correta de um Pai terreno é aquele que supre, que cuida, que ama. Imaginem o nosso Deus. O nosso Deus é muito mais que tudo isso. E eu gostaria de ler com vocês Hebreus 12, do 9 até o 10. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Quando a gente olha para o Deus Pai, nós vemos que Ele é amoroso, Ele é bondoso, mas Ele também, assim como o nosso Pai terreno, muitas vezes Ele precisa nos disciplinar, muitas vezes Ele precisa dizer não para nós. E isso não diminui a figura do nosso Deus Pai, muito pelo contrário, porque a Bíblia diz aqui, ó, que os nossos pais terrenos nos corrigiam, né? E aí fala assim, ó, não havemos de estar em muito maior submissão ao nosso Pai espiritual e então viveremos. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, mesmo quando Deus nos disciplina, mesmo quando Deus nos diz não, Ele ainda assim continua sendo nosso Deus e faz isso porque nos ama. O Pai terreno nos disciplina e nos diz não porque nos ama e porque cuida de nós. O nosso Pai Celestial, a mesmíssima coisa. Quantas vezes nós queremos traçar caminhos e ir por lugares que não são bons para nós. E o nosso Deus, que é todo amoroso, que cuida de nós, que conhece o nosso passado, presente e futuro, muitas vezes Ele nos impede e nos diz não.
porque nos ama. Então, a nosso Deus é o nosso Pai, e Ele é o nosso Pai que cuida e zela de nós a todo instante. E mesmo quando o nosso Deus nos disciplina, mesmo quando Deus fecha algumas portas para nós, nós temos que ainda assim glorificar o nome dEle e ainda assim aceitarmos, porque nós sabemos que Ele cuida de nós e que Ele sempre tem o melhor para nós. Nós sabemos que a vontade de Deus é perfeita, é agradável e a vontade de Deus é boa para nós, ainda que ela seja um não, ainda que ela nos doa, porque nós vivemos neste mundo de pecado, neste mundo caído. Então nós temos as consequências do pecado. Nós temos isso diariamente nas nossas vidas. E temos também Deus muitas vezes dizendo não, para que nós não caiamos em tentação, para que nós não andemos por caminhos que não levam a Deus, que não levam ao porvir. Então, tenha em mente isso, que a figura do pai é uma figura sempre amorosa, que cuida, que zela, que protege. Mas, mesmo se você não teve essa figura dessa pessoa na sua vida, porque muitas realmente não tem, muitas pessoas não é essa figura que foi apresentada para elas, não é isso que Deus preparou. Mas mesmo assim, o nosso Deus eterno, Ele é nosso Pai. E Ele sim é um Pai amoroso, um Pai bondoso, um Pai que zela, um Pai que cuida, um Pai que nos ama. E um Pai que mesmo quando nos disciplina, Ele faz isso porque nos ama e porque Ele está à direita de Deus Pai. O Senhor Jesus está à direita de Deus Pai e preparando um lugar para nós. Que nós possamos ansiar estar com o nosso Pai celestial, o nosso Pai amoroso. E que Deus abençoe as nossas vidas e que Ele se revele a nós a cada dia.